Os nossos dias têm sido desafiadores para a fé cristã e dentre esses desafios nós encontramos a repercussão contínua e cada vez crescente das manifestações dos grupos LGBT. A gente percebe como que as dinâmicas estão se tornando cada dia mais conflituosas. E de certa maneira, a gente entende por quê. Mas eu queria falar para você que é fundamental para enfrentar esse momento e pensar adequadamente acerca daquilo que Deus e as Escrituras nos apresentam, precisamos nutrir no nosso coração cristão o profundo exercício da piedade, a profunda compaixão diante de toda essa problemática que enfrentamos no mundo, que sempre existiu e que de certa maneira, até o futuro, até que Jesus venha, a gente de certa forma vai continuar enfrentando. Bem, a espiritualidade cristã, ela se fundamenta em princípios revelados nas Escrituras. E nós preferimos conduzir a vida por esses princípios. Eu quero destacar dois que para mim são muito importantes para falar acerca dessa dinâmica que nós enfrentamos na nossa sociedade. O primeiro é o princípio da liberdade individual, da liberdade religiosa. As Escrituras nos mostram, em todos os textos, de maneira revelada, profunda e contínua, que o ser humano deve desejar Deus e deve, por livre e espontânea vontade, com uma decisão pessoal, intransferível, escolher viver para Deus. Mas sabemos que pessoas não tomarão essa decisão. E, portanto, precisa manter o coração cristão a sua postura de profunda compaixão por pessoas que tomam essa decisão. E nunca termos aí a possibilidade de conflitos, de ampliação de brigas, porque, de certa maneira, a verdade revelada nos mostra que, embora Deus desejasse outra coisa, Ele deu liberdade para a sua criatura. Então precisamos respeitar toda e qualquer decisão, até mesmo aquelas que vão para longe de Deus. O segundo valor que a palavra de Deus nos revela e que a gente precisa encarar com toda a intensidade é que o ser humano que deseja Deus, que deseja obedecer e viver para a glória de Deus, deve construir a sua existência na obediência aos preceitos revelados nas Escrituras. E dessa maneira, a espiritualidade cristã desafia o ser humano a superar constantemente a sua corporeidade. Dessa maneira, o ser humano precisará, para ser fiel a Deus, para ser fiel a Cristo, precisará, sem dúvida, superar os desejos, as inclinações de sua corporeidade. Isso inclui a sexualidade. Isso inclui o desejo pelo alimento, pelos excessos. Isso inclui o rompimento com os vícios. Isso inclui a completa sensação de que a satisfação não está no ventre, não está no corpo, e sim num projeto que é muito superior à corporeidade, porque tem prazo eterno para a existência, ou seja, a existência humana definirá a eternidade. Então, a espiritualidade cristã aponta caminhos de superação, de enfrentamentos, de luta contra inclinações que são naturais, inatas, ou que são construídas também na cultura e nas experiências. Toda pessoa que deseja viver para Deus, viver para Cristo, precisará tomar uma decisão em favor da superação da sua corporeidade, das lutas internas do seu ser. A espiritualidade cristã crê que pode vencer
qualquer inclinação, qualquer desejo. Crê que a vida feliz não está apenas na satisfação da carne, da sua corporeidade, da sua sensualidade, do seu apetite, mas crê que a felicidade está na plena obediência a Deus e aos valores revelados. Dessa maneira, enfrentar as situações de conflito que na sociedade a gente convive hoje, resulta em que a gente precisa manter a certeza de que precisamos ter uma conduta compassiva, misericordiosa, respeitosa, nunca enfrentadora, nunca confrontadora no sentido da luta, nem que seja ideológica, mas que a gente precisa respeitar a decisão das pessoas, em sua corporeidade, em suas satisfações. Mas isso também resulta em que nós devemos ser respeitados, porque desejamos construir a vida sobre outros valores. E é dessa maneira que a gente, como pessoas que lutam pela vida cristã e pela espiritualidade cristã, desejamos também ser respeitados na possibilidade de pensar diferente. Quero concluir dizendo para vocês que as igrejas batistas confessam em seus princípios a completa separação da igreja do Estado. A igreja batista sempre preferiu crer que o Estado deve ser laico. Mas hoje nós vivemos um problema ainda mais grave, porque o Estado laico quer ser um Estado ateu, quer ser um Estado sem Deus, sem religiosidade, sem espiritualidade, sem o respeito a essa espiritualidade. Então, dessa forma, a gente pede que todo cristão respeite as decisões dos seres humanos, mas que também todos os seres humanos que decidiram por outro caminho de vida respeitem a fé cristã. Que Deus te abençoe, pare e pense um pouco sobre esse assunto.